brinco que é um casamento sem direito a divórcio. Eu compartilho com o paciente as vitórias e as derrotas. Porque falar que a gente vence todas as vezes, mentira. A gente não vence, a gente tenta, mas a gente não vence todas as vezes. Mas assim, se eu puder ajudar, fico tão feliz, eu vou para casa assim feliz. Eu falei, estou fazendo um bem hoje. E é isso que me brilhou. E é isso que eu gosto de fazer. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um LikeCast. Hoje nós vamos falar da saúde visual e de uma doença que é muito importante, principalmente nesse mês que nós estamos gravando, que é o mês de maio. Nós vamos falar sobre o glaucoma. Maio leva a cor verde da campanha para que a gente fale sobre o assunto e entenda a importância de cuidar da saúde visual. Essa que é uma doença silenciosa e que você precisa conhecer para saber se dá para prevenir, como é que faz tudo isso. E para falar desse assunto, eu não poderia ter outra convidada, senão a especialista, doutora Letícia. Seja muito bem-vinda, que prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Eu fiquei sabendo que tratar glaucoma é um desafio, justamente por todas as oportunidades que a gente teve de interação, e maio ter essa responsabilidade de falar sobre, para que a gente se cuide, tem impacto realmente? É importante se falar, doutora? É importante, porque o pessoal não sabe, né? Se você perguntar para a grande maioria da população glaucoma, eles vão perguntar se é de comer ou de passar no rosto, na verdade, né? Não entende que isso é uma doença. E é uma doença que debilita. Por quê? Porque cega. Deixa a pessoa cega, sem recurso, cega de ficar no escuro. Então, é importante falar, é importante alertar, acender aquela luzinha na cabecinha e falar assim, nossa, faz tempo que eu não vou no meu oftalmologista, vamos fazer uma consulta? Nunca fiz uma consulta oftalmológica. Eu não tenho problema para enxergar. Eu vou fazer uma consulta? Vai. Precisa fazer uma consulta de rotina, pelo menos uma vez ao ano. O que é a doença do glaucoma? O que ela causa na visão? Na verdade, o glaucoma é uma neuropatia, ou seja, ela é uma doença degenerativa do nervo óptico. O nervo óptico é a estrutura que leva a imagem do olho até o cérebro. O cérebro é quem processa essa imagem. Então, é uma doença degenerativa sem cura. Ela tem tratamento, ela tem controle, mas ela não tem cura. O que acontece? Se você não tratar, você vai perdendo visão. A primeira visão que você perde é a visão central, é a visão de detalhes? Não, é a visão periférica. Então, não é a visão de centro, é a visão periférica. E geralmente a gente não nota isso. É a bordinha. E geralmente a gente não nota. Eu falo que assim, de início você enxerga num cano grande, num cano menor, no final você está enxergando num canudinho. Então, a pessoa enxerga uma formiguinha, mas tropeça no banquinho que está abaixo ou num degrau. Isso é um sinal de glaucoma já avançado, muitas vezes. Então, quando a pessoa vai perceber, a doença já está muito avançada. Por isso que a prevenção é a palavra-chave aqui. E quando a gente fala de uma doença que é progressiva, né, que é esse o caso, a gente está falando de uma faixa etária específica que tem que ficar mais atenta, ou todos nós, não importa a idade, precisamos ficar de olho? Com certeza, todos nós precisamos ficar de olho. O glaucoma, a grande maioria, nós temos, como nada em medicina é matemático, né? 1 mais 1 não é 2 em medicina. Nós temos vários tipos de glaucoma, mas o glaucoma mais comum é o glaucoma de ângulo aberto, 80% dos casos é o glaucoma de ângulo aberto, que vai acometer principalmente pessoas acima dos 45 anos. Então, é a faixa etária que a gente tem que estar um pouco mais atenta. Mas todos nós precisamos, desde o nascimento, porque existe glaucoma congênito, existe o glaucoma do nascimento, existe glaucoma infantil, existe glaucoma secundário a doenças, existe glaucoma secundário ao uso crônico de corticoide, por exemplo. Então, nós temos vários tipos de glaucoma. Então, uma vez ao ano para todo mundo. E quando a gente fala desse glaucoma na faixa mais jovem, se torna uma doença mais complexa? É uma doença, muitas vezes, mais agressiva, é um glaucoma de mais difícil tratamento, tá? É mais refratário que a gente fala ao tratamento. E o que a gente tem que pensar não é isso, não. Qual a expectativa de vida do cidadão? Então, assim, nós vamos falar hoje numa expectativa de vida aí de 70 anos. Se eu tenho uma doença
crônica, degenerativa aos 20, essa pessoa vai ter que conviver 50 anos com uma doença. É diferente de eu falar de uma pessoa de 50 que tem uma expectativa de 70, e hoje em dia a gente sabe que é mais do que 70, né? Então, é diferente de uma pessoa que vai conviver com essa doença há 20 anos. Então, isso a gente tem que levar em consideração. O tempo que essa pessoa vai ter de doença. Porque, como eu estou falando, não tem cura. Ela tem tratamento, seja através de colírio, seja através de laser, seja através de cirurgia, mas ela não tem cura. A pessoa sempre vai ter glaucoma. Então, quanto mais jovem, mais agressiva é a doença e mais difícil um pouco o tratamento e mais tempo ela vai ter que conviver com aquela patologia. Você citou aí as opções de tratamento. Como é que se define qual é o melhor tratamento? Porque quando a gente fala cirurgia, parece que vai ser uma solução definitiva. E não é bem assim ou é? Não é assim, não é assim. Hoje eu falo que nós estamos numa era do glaucoma muito melhor de tratamento. Há alguns anos atrás, nós não tínhamos tantas opções de medicamento, nós não tínhamos tantas opções cirúrgicas, nós não tínhamos tantas opções de laser. Então, quem vai definir, na verdade, é o especialista em glaucoma. Vai analisar o caso e vai definir. Glaucomas mais avançados, eles exigem mais procedimentos cirúrgicos, mas também é mais arriscado fazer um procedimento cirúrgico nesse caso. Então, é tudo uma balança, a gente tem que pesar risco-benefício, né? Isso eu estou falando de cirurgia de glaucoma e outras cirurgias oftalmológicas também. Então, isso tudo a gente tem que pôr na balança qual é o risco que o paciente vai ter e qual o benefício que o paciente vai ter. E essa cirurgia, uma vez que eu fiz, eu vou ter controle o resto da vida? Não. A cirurgia, ela tem um tempo de ação, né? De 1 a 5 anos. Óbvio que tem pacientes com 20, 30 anos de cirurgias e controlado, mas é uma menor parcela da população. E pode ficar operando, e operando, e operando, e operando? Não, existe um limite que o olho ali suporta também. E aí você citou também o laser. O laser, quando você fala, o tratamento evoluiu, a gente já pensa que o laser é a novidade. Não é a novidade. Por incrível que pareça, a gente já tem laser há alguns anos em glaucoma, né? Eles evoluíram, que eu digo, o tipo de laser evoluiu, mas o tratamento é mais ou menos para a mesma faixa. Hoje fala-se muito como o primeiro tratamento em glaucoma, né? Então, assim, você entra com uma medicação, dá uma controladinha e já entra com o laser para controlar. E é para todos os pacientes? Não. Como eu falei, em medicina nada é muito matemático. Não é todo mundo que quer fazer o laser que vai poder fazer o laser. Existe um laser em glaucoma? Não. Existe mais de um. Então, depende de cada caso também. Se é glaucoma de ângulo aberto, se é glaucoma de ângulo fechado. Então, também tem essa diferenciação. As cirurgias agora é que mudaram. Antes, a gente só falava em trabeculectomia, que é a confecção de uma fístula. Ai, meu Deus, que palavra difícil. Repete. Trabeculectomia. Vamos usar essa no caça-palavras. Que é para que a gente confecciona uma fístula. Eu falo que a gente abre um ladrão, né? Então, o sistema de produção de líquido do olho e drenagem de líquido do olho não está compatível. Então, eu abro como se fosse um ladrão. Eu abro uma fístula de drenagem acessória. Ou o implante de uma válvula de drenagem, era o que a gente tinha. Ou procedimentos ciclos destrutivos, em que a gente destruía a região, parte da região produtora do líquido do olho, do humor aquoso. Não é lágrima, é outro líquido interno. Ficou muito, tá muito técnico agora, mas assim, para quem tem glaucoma vai entender um pouquinho, porque já são palavras que eles entendem um pouquinho. O olho fica até mais inchadinho, é isso? Ele fica com aquele líquido excessivo ali dentro. Ele não chega a ficar inchado, porque é interno, mas você imagina que é uma bola, né? O olho é uma bola, é uma estrutura fechada. Então, se eu produzo e não dreno na mesma quantidade, né? Mas isso não fica tão visível. No glaucoma congênito, sim. Mas num adulto, que as estruturas já são mais rígidas, não. Causa dor e aí vai causar destruição das fibras nervosas. Hoje, nós estamos falando de uma outra linhagem de cirurgia, que é os chamados MIGS e MIBS, com G e com B, tá? Que é Microinvasive Glaucoma Surgery, que a gente vai
agir no ralinho do olho, no trabeculado, para tentar fazer com que ele seja mais permeável e aí diminuir o número de medicações que esse paciente usa ou às vezes até retirar totalmente, mas a grande maioria a gente diminui. E os MIBs, que são Microinvasive Blunt Surgery, que seria a trabeculectomia em forma de pequenos devices, pequenas estruturinhas ali que vão abaixar... Menos agressivo. Que vão abaixar um pouco mais, menos agressivo, que vão abaixar um pouco mais a pressão comparados aos MICs, mas menos do que a trabeculectomia do implante de válvula e o dos procedimentos ciclodestrutivos, que também estão na jogada, eles não saíram da jogada. E até os ciclodestrutivos já tem uma outra linhagem, que a gente chama de slow burn, que a gente faz vamos dizer, uma potência um pouco mais baixa, em que a gente não destrói totalmente, mas a gente diminui a produção, que é utilizado para alguns casos específicos também, né, de alguns pacientes que não podem fazer nenhuma das outras alternativas anteriores. Então, temos hoje opções. Antigamente, a gente não tinha nem colírio. A gente tinha timolol, tinha pilocarpina, tinha iodipine. Três opções. Hoje, a gente nem fala direito nessas medicações, né? Então, hoje a gente está tecnologicamente bem avançado nessa, graças a Deus, né? Nessa linhagem. Tomara que avance mais, né? Sim, o que a gente quer, tem estudos para tentar recuperar a visão do paciente? Tem. Tem alguma coisa que fala assim, nossa, é promissora para a nossa geração? Ainda não. Ainda não. Com células-tronco, com várias coisas, mas ainda nada que a gente possa prometer para o paciente alguma luz no fim do túnel nesse sentido. Então, previna, é a melhor opção. E aí você citou a questão da medicação. Tem muita gente que acha que colírio não é remédio, porque ele parece mais inofensivo. Malguinha. Como é que você conscientiza o paciente para que ele entenda a gravidade da necessidade de usar corretamente essa medicação? Então, é uma troca, né? Eu falo para o paciente, eu falo, olha, eu te oriento, eu preciso que você faça, e se você não estiver fazendo, você me retorne, fala que você não está fazendo, ou por que você não está fazendo, o que está te provocando, está te deixando vermelho, está te deixando desconfortável, é o custo que está muito alto, vamos tentar achar uma solução. Então, assim, é uma relação médico-paciente que você vai construindo com o passar dos meses e dos anos. Então, são pacientes que eu vejo, dependendo, no início eu vejo 3, 4 vezes por ano, às vezes até mais, depois a gente vai espaçando um pouco mais. Então, é uma relação que no final fica uma relação até de amizade. Uhum. E ele tem que confiar no que eu estou fazendo e eu tenho que confiar que ele está fazendo o que eu estou pedindo. E realmente, não é porque é uma aguinha que não tem efeito, ele tem efeito no olho, em alguns casos ele tem efeito sistêmico, ou seja, no corpo. Tem algumas medicações que uma gotinha no olho pode desencadear uma crise de asma no paciente. Meu Deus, não pode empestar colírio. Não pode. Não, isso não para ninguém, né? É automedicação igual remédio de ingerir. Mas assim, existe riscos. Do mesmo jeito, eu tomo um remedinho, vamos dizer, um ansiolítico antidepressivo, que está na moda também, né? Pode afetar a pressão do olho. Mas como? Você está tomando. Onde eu tiver receptor no corpo, vai agir. Tem medicações para próstata que agem no olho. Eu falo, o que tem a ver? Temos o receptor. Tem medicações pulmonares que pode afetar. Então, assim, são tudo coisas que a gente... nosso corpo é uma máquina. Se você mexe numa partezinha da máquina, a outra parte pode reagir para o bem ou para o mal. Então, a gente tem que pensar nisso também. É uma aguinha? Não é uma aguinha. Naquela aguinha tem medicação. Igual no comprimidinho, tem uma medicação. Então, a gente tem que ter parcimônia no uso, tem que ser sobre orientação médica. Não pode haver troca, empréstimo, nem pensar. E se você for pegar os frascos, são tudo muito parecidos. Tem que prestar atenção. Não. A gente tem casos de paciente que às vezes chega lá em emergência porque erroneamente pegou a dipirona e pingou no olho. Então, assim, tem que tomar cuidado. Que é um outro alerta que eu faço, inclusive, para os meus pacientes. Se os meus pacientes são debilitados visualmente, porque eu recebo pacientes debilitados visualmente, eu falo, põe uma etiquetinha colorida no vidrinho que é que o senhor vai pingar de manhã, então põe uma fitinha, um durex,
Lógico. Amarelo num durex vermelho no outro para o senhor ver, porque muitas vezes o paciente não vai conseguir enxergar direito o que está escrito. Orienta os familiares. Então, assim, é uma troca, vai criando-se um vínculo de amizade mesmo. E aí, essa troca, às vezes, se não é comigo, vamos dizer assim, o paciente não teve empatia comigo, mas teve com outro colega glaucomatólogo, eu estou super feliz. Mas ele não pode deixar de ir num colega glaucomatólogo. Exato, exato. Tem alguma patologia pré-existente que vai colaborar para complicar, né, o glaucoma, a pessoa ter pressão alta, diabetes, essas doenças que hoje a gente fala tanto, doutora? Diabetes, com certeza, o diabetes descontrolado, o diabetes não controlado, né? Então, ele pode influenciar, sim. Existe um glaucoma específico do diabetes, inclusive, né, que são glaucomas difíceis de se tratar, né? Porque eu falo, o diabetes, ele vai afetar o olho, mas a gente paga hoje o descontrole de anos passados. Então, o fato de você estar controlado hoje vai valer para os anos seguintes, mas você está pagando o preço ali do passado. Esse controle é um pouco mais difícil. Existem processos inflamatórios oculares crônicos, o paciente faz inflamações crônicas nos olhos por diversos motivos, e pode desencadear o glaucoma. Uma coisa que a gente tem muito aqui na nossa região é toxoplasmose. Então, a toxoplasmose ocular, se ela está tendo processos inflamatórios, ela está tendo recidivas, ela pode aumentar as células inflamatórias dentro do olho, pode provocar cicatrizes, e essas cicatrizes podem ser, inclusive, nesse sistema de drenagem do líquido do olho. E aí, depois não sai mais essa cicatriz. Aí a gente fica com glaucoma de brinde. E muitas vezes, medicações que a gente utiliza para tratar, por exemplo, o corticoide, principalmente o em forma de colírio, ele pode, em 20% da população, desencadear um glaucoma que é chamado de glaucoma corticogênico. Que muitas vezes a gente suspende o corticoide, melhora, mas tem pacientes que fica de brinde também aquele glaucoma. Fora alguns tipos de catarata que também pode provocar. E se o paciente, óbvio, né? O paciente tem alguma doença, precisou fazer um transplante de córnea, precisou fazer uma cirurgia de retina, é um olho que vai ser mexido. Uma vez que ele é mexido, dependendo da resposta cicatricial desse paciente, pode ficar um glaucoma aí secundário. Aí são os glaucomas que a gente chama de secundário. Tem pós-trauma, tem diversos aí na nossa lista de patologias. Então, um glaucoma é igual ao outro? Não. O seu caso é igual ao meu? Não. Muitas vezes a gente pode estar usando a mesma medicação, mas é tudo igual? Não. Às vezes o laser para você funciona, para mim não funciona. Às vezes para você a cirurgia funciona e para mim não funciona. Então, são todos os casos individualizados. Fico imaginando o paciente que tem glaucoma e desenvolve a catarata, a visão realmente, porque o glaucoma é ao redor e a catarata é bem onde a gente enxerga. Então, a catarata, na verdade, é a lente natural do olho que opacifica, né? Nós temos tipos de catarata também, né? Existem algumas que são mais centrais, outras que são mais periféricas. Agora, essa foi uma questão bem interessante de se colocar, porque assim, uma vez tendo catarata num paciente com glaucoma, opera-se já de cara? Não, lembra, risco-benefício, a gente tem que prestar atenção nisso. Toda vez que tiver a catarata, o procedimento cirúrgico é o mesmo, mas os cuidados que a gente tem que ter antes da cirurgia, dentro da cirurgia e no pós-operatório, para que a pessoa não tenha picos de pressão ocular, são importantes. São todas as lentes intraoculares, porque eu estou tirando, a catarata é a lente natural que opacificou. Eu tiro ela e coloco uma lente artificial. São todas as lentes artificiais que eu posso colocar? Não. Algumas lentes artificiais atrapalham a visão. Por quê? Porque algumas lentes, elas podem dar baixa de sensibilidade ao contraste. E o glaucoma dá baixa de sensibilidade ao contraste. Então, eu junto duas situações que eu dou quantidade, mas eu tiro qualidade de visão do paciente. Então, tem lentes que são contraindicados para pacientes portadores de glaucoma, portadores de diabetes, tem algumas patologias aí. Então, tô lá, opero catarata e depois eu vou tratar o glaucoma? Ou eu tô tratando glaucoma, opero catarata e volto? Não. São coisas que a gente tem que levar em consideração e escolher bem quando fazer a cirurgia, qual é o tempo exato, também não é nem muito jovem, nem deixar a catarata ficar muito, o pessoal fala madura. Uhum. Não são situações interessantes. E qual o tipo de lente que a gente vai utilizar também é importante.
Sabe o que eu fico pensando diante desse tema todo? É que realmente é uma doença desafiadora, que a gente precisa falar, que a gente precisa conscientizar e que exige muito também do oftalmologista em ter todo esse jogo de cintura. Eu fico imaginando o que te fez escolher tratar glaucoma, porque realmente as notícias para o paciente são delicadas. O que te brilhou o olho? Eu não sei. Quando a gente faz oftalmologia, a gente passa em todas as áreas. E glaucoma realmente me brilhou aos olhos, né? Eu sou especialista em catarata e glaucoma, eu fiz as duas especialidades. Mas assim, e eu fiz elas concomitantes, né? Eu fiz elas juntas. E o glaucoma realmente, ele me brilhou porque eu posso ajudar o paciente, não é alguma coisa, eu posso dar qualidade de vida. Então, assim, hoje, às vezes, eu recebo paciente que está, às vezes, sem se tratar ou tratando com uma pessoa que não diagnosticou, não tratou, ele tá cegando, aquele paciente tá ficando cego. Ele chega para mim com um pouquinho. Se eu conseguir manter aquele pouquinho para ele ter uma qualidade de vida a vida toda, eu já estou bem feliz. É desafiador, às vezes a gente fica triste também. Na verdade, eu brinco que é um casamento sem direito a divórcio. Eu compartilho com o paciente as vitórias e as derrotas. Porque falar que a gente vence todas as vezes, mentira. A gente não vence, a gente tenta, mas a gente não vence todas as vezes. Mas assim, se eu puder ajudar, fico tão feliz, eu vou para casa assim feliz, eu falei, estou fazendo um bem hoje, e é isso que me brilhou, e é isso que eu gosto de fazer, e eu gosto de estudar, e eu gosto de me atualizar, porque como eu falei, tem coisas novas surgindo um tempo inteiro, mas eu gosto de ser muito pé no chão, eu não dou falsa expectativa, então eu sou muito realista. Por isso que para algumas pessoas é ótimo e algumas pessoas não se identificam, então prefere ir para outro profissional. Mas eu sou muito realista, muito pé no chão. Eu posso te dar isso, pode acontecer aquilo, você pode ter isso. Então, assim, o que a gente quer? Parar a sua doença. O senhor vai ganhar alguma coisa? Não vai ganhar. Com glaucoma não se ganha visão. Com a catarata, sim. Com glaucoma não se ganha visão. Mas eu quero parar. Se eu conseguir manter a visão que o senhor tem, estou feliz da vida. Então, eu falo que as nossas vitórias é ficar empatado. Entendi. É ficar empatado. Mas, se eu conseguir deixar o paciente assistindo televisão, indo para o supermercado, muitas vezes, às vezes não conseguindo dirigir, mas dirigindo, fazendo suas atividades do dia a dia sem pedir auxílio, gente, é uma vitória. É uma vitória. Ainda bem, né, que tem profissionais como a doutora Letícia que fazem realmente a diferença e que vestem essa camisa. Quando você tomou a decisão dessa especialidade, os pacientes foram aparecendo, você imaginava em algum momento que você se tornaria, né, uma referência nacional para o tratamento de glaucoma, né, sempre presente aí nos congressos, recebendo esses convites? Não, a gente faz o nosso trabalho de formiguinha do dia a dia, né, e acaba sendo reconhecido tanto pelos pacientes quanto pelos colegas. Então, hoje, o que acontece? Eu recebo muitos pacientes que o colega me encaminha, e não colega de Cascavel, né? Eu tenho muitos pacientes que colega glaucomatólogos, eu tenho um paciente que ele mora aí na região, eu fiz alguma coisa aqui, Curitiba, em São Paulo, no Mato Grosso, eu tenho pacientes do Piauí, eu tenho pacientes de Roraima, eu tenho pacientes do Acre. Então, assim, você pode dar continuidade ao tratamento enquanto ele estiver aí, depois quando ele voltar, ele continuar comigo? Sim. Então, assim, esse reconhecimento de colegas também que a gente está fazendo o nosso trabalho direitinho. E hoje, a Sociedade de Glaucoma no Brasil, no mundo também, mas no Brasil, é uma sociedade que se conversa muito. A gente tem grupos, o WhatsApp, ele nos facilitou muito nesse sentido. Né? Então, nós temos grupos e a gente discute casos. E muitas vezes, assim, poxa, eu tenho um paciente aqui que está indo... Eu tive recentemente um paciente que ele está indo para o Piauí e vai ficar lá 2 anos. Por favor, eu preciso de uma colega aí do Piauí. Aí vem a colega, né, no caso foi de Teresina, do Piauí. Eu falei, olha, o paciente assim, assado, eu preciso disso, o caso dele, você segue aí para mim? Sigo aí para você. Então, o WhatsApp, ele ajudou nesse quesito. E, ao mesmo tempo, a gente troca experiência. Olha, eu tô com um caso desafiador. Eu tô com um caso de um paciente de X anos, com esse quadro e tal.
apareceu assim, o que vocês fariam? Eu estou pensando em fazer isso. E aí vem as diversas opiniões. E nesses grupos tá o presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, o presidente da Associação Paranaense de Oftalmo, tem a presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é especialista em glaucoma também. Então, assim, a gente está conversando com uma rede de gente, assim, graduada. Pode contribuir mesmo. Pode contribuir. E você tá lá entre essas pessoas, a gente fica muito feliz e parabeniza, doutora, porque a gente percebe o seu compromisso com o paciente. Eu acho que isso é muito bonito e é um legado, né, que você está ao compartilhar, deixando para os pacientes também, porque mais profissionais tendo essa visão, com certeza contribuem, né, para que mais pessoas sejam tratadas com qualidade. E aí eu vou aproveitar, sabe, para fazer perguntas também pessoais, se você me permite. Lógico. Quando você escolheu medicina, você tinha certeza que ia para oftalmologia? Como é que foi? E o que te fez, né, lá no início, escolher ser médica? Na verdade, eu vou na 8ª série, que hoje é sétima série hoje, né? Eu passei na aula de ciências por genética. E eu amei genética. E eu achei que eu ia fazer genética. Aí eu falei assim, eu gostei de mexer com aparelho, de mexer com microscópio. No entanto, que eu não prestei para medicina de cara. Eu fiz 1 ano de biomedicina. Aí eu fiz 1 ano, eu olhei aquilo e falei, gente, isso aqui não é para mim, não é isso que eu queria. Meu pai foi quem me pôs na cabeça e ficou me cutucando e querendo, me levando para, olha, sua área tá na medicina, sua área tá na medicina, você pode fazer patologia, você pode fazer outras coisas nesse sentido. E aí eu saí da faculdade, fui pro cursinho, prestei vestibular para ir para medicina. No 3º ano, fiz 6 meses de oftalmologia. Me encantei. Eu falei, gente, é aqui. Me encontrei, eu trato um paciente, eu mexo com microscópio, eu opero, eu faço exame, é isso aqui. Inclusive, na minha faculdade, a oftalmologia, como várias faculdades, é bem pequenininho o curso, né? 6 meses, 64 alunos, você não vê quase nada. Eu ia para os consultórios particulares dos meus professores e ficava lá. Assistindo. Falava, vim aqui ver o senhor, vim aqui ver uma cirurgia, vim aqui te acompanhar. Então, eu falava, passava o óleo de peroba na cara e ia. Quando teve o meu estágio, a gente tinha na época um estágio opcional, eu pus um óleo de peroba na cara, pedi um estágio em São Paulo, capital. Eu fazia faculdade no interior de São Paulo. E aí, até no dia do meu estágio, eles não tinham me dado a resposta. Eu peguei meu ônibus e fui, bati na porta e falei, o que você está fazendo aqui? Eu pedi um estágio, vocês não me deram a resposta, chegou a data do meu estágio, eu vim. Agora aí, vocês me dão esse estágio. Aí as pessoas olharam assim e falaram, né, coisa esquisita. E aí, como as coisas são para dar certo? Eis que passou uma pessoa na porta e falou, Letícia, o que você está fazendo aqui? Ele era um amigo de infância, de Goiânia, porque eu sou natural de Goiânia, que era preceptor lá, ele era um pouco mais velho que eu, ele já estava em preceptoria nessa instituição, que foi Tadeu Sinfintal, lá em São Paulo. E eu falei assim, não, eu pedi um estágio, não me deram a resposta, ele ia 1 vez por semana. Ele estava lá naquele dia e ele passou na porta. Hora. Ai, me arrepiei. E ele falou, não, vem aqui que eu vou te ajudar. Hoje ele é chefe de um setor de Brasília, de um setor oftalmológico de Brasília, um renome inclusive nacional. Mas ele falou, não, vem pra dentro, eu vou dar um jeito de colocar aqui dentro. Eu estava lá na porta, o pessoal não deixando eu entrar. Mas eu fui, assim, óleo de peroba, coragem, mochilinha, e fui embora para São Paulo. Eu falei, eu tenho um estágio, eu preciso fazer. Se eu não fizer agora, eu não tenho o que fazer nesses próximos dias. E foram 15 dias que eu fiquei lá em São Paulo fazendo um estágio opcional, que foi extremamente enriquecedor. E eu falo pra você assim, tem coisas que são escritas, né? Com certeza. E isso aconteceu. E como é que você veio parar em Cascavel, num hospital também referência em oftalmologia? Como é que essas histórias se cruzaram? Na verdade, eu estava lá no interior de São Paulo e eu fui convidada para vir para cá. Meu marido é daqui do Paraná e a gente estava terminando a parte de estudos e procurando para onde ir trabalhar. E aí, falou, olha,
Lá em Cascavel tem opções para vocês dois. Isso eu estou falando lá em 2005, 2006. E aí na época, o diretor do hospital de olhos de Cascavel foi até lá, conheceu o meu serviço, conheceu meu chefe de lá e te convidou, se você quiser, vai Cascavel, na época, para fazer glaucoma, porque não tinha especialista de glaucoma no Hospital de Olhos de Cascavel, e na época ele estava com uma intenção de abrir residência médica. E eu vim para cá e deu tudo super certo. Quando você olha para essa história, tem algum momento que seja mais marcante, um paciente que você lembra também que foi importante para você se tornar a médica que você é hoje? Tem vários, né? Estou falando aí de 20 anos só de Cascavel, fora os anos que eu fiquei, né, lá. Mas tem vários pacientes desafiadores, assim, e teve vários pacientes que me impactaram. De glaucoma, tem vários, mas tem um caso de uma senhorinha de catarata, tá? Era uma senhorinha, ela foi se consultar comigo com 95 anos. E ela tinha uma catarata muito, muito já avançada e a família não querendo operar, porque realmente o caso dela não era um caso fácil. A catarata dela era uma catarata mais complicada. E ela tinha... Qual a expectativa de vida que ela tinha? Pois é. E eu conversei com a família, falei assim... Gente, a vida do idoso é uma vida mais próxima. É a televisão, a amiga que vai lá para tomar um café, para ter um papo, é os netos, os bisnetos, às vezes, né? Os 95 anos, 95 anos. Eu falei, vamos operar um olho. Ela tem 2. Vamos operar um. Vamos ver como é que ela fica. E aí, se quiser, a gente opera o outro ou não. E a gente operou o olho dela e realmente foi uma cirurgia difícil, mas deu tudo certo. Ela veio, ela entrava no meu consultório diferente, ela sorria. E ela falava assim, doutora, a senhora vai na minha festa de 100 anos. Olha, ai meu Deus. E ela não ia em médico nenhum, ela só ia uma vez ao ano na minha doutorinha. Eu vou na minha doutorinha. E ela me mandou o convite da festa de 100 anos dela. Então, assim, gente, que qualidade de vida que eu dei para ela nesses 5 anos. E ela viveu um pouco mais de 100 anos, tá? Ela viveu um pouquinho mais de 100 anos. Mas que qualidade de vida que ela teve. Depois a família me agradeceu. Falou assim, doutora, muito obrigada por passar essa confiança e da gente ter feito isso, porque a vida dela mudou muito. Talvez se a gente não tivesse feito a cirurgia, ela tinha morrido antes. De desgosto. Né? E ela chegou e ela foi me levar ao convite dela da festa de 100 anos. Então, assim, promover qualidade de vida mesmo, né? Assim, então, é ajudar. Muitas vezes você faz... ela tinha uma visão de 100%? Não, mas ela tinha uma visão útil. Ela tinha uma visão que ela conseguia ver televisão, que ela conseguia ver os netos, os bisnetos, os trisnetos. Então, assim, ela teve qualidade de vida. Então, isso pra gente dá pra ver o sorriso, né? É esse o maior pagamento. É o financeiro? Não, esse retorno. A gente faz, é uma doação, né? Eu dou o meu tempo, eu dou o meu conhecimento, eu dou minha energia. E isso é que a gente recebe de troca por causa disso. Por causa desses retornos, dessas felicidades que a gente tem. Na medicina é só felicidade? Não. Mas a gente trabalha para esses momentos de felicidade. E nessa relação toda, os pacientes acabam, como você disse aqui em outros momentos, se tornando amigos. Recentemente, você também viveu um desafio pessoal em relação à saúde e a gente percebeu que os pacientes também queriam saber de você. Como é que foi isso? Fique à vontade para abrir apenas o que a doutora se sentir confortável. Na verdade, recentemente, faz 1 ano e 2 meses que eu tive um diagnóstico de câncer de mama. E aí eu tive que me afastar, né? De uma hora para outra eu me afastei e eu falei, vários órfãos, né? Lógico que não deixei. Colegas oftalmologistas e uma colega especialista em glaucoma assumiu os meus pacientes, né? E se desdobrou em 500 para dar conta dos pacientes deles e dos meus. E realmente isso, de me mandar mensagem, de me mandar cartinha, de me mandar flores. Eu recebi flores de vários pacientes, eu não sei se a doutora pode comer alguma coisa e me mandar uma bolachinha. E hoje voltei a trabalhar plenamente já desde o dia 1º de março. E hoje eu recebo pacientes que falavam assim, não, doutora, eu vim com o seu colega, mas agora eu quis retornar com a senhora. Ou, não, doutora, eu estava esperando a senhora voltar.
Então, assim, e entendendo que, ó, eu fiquei 2 anos sem consultar, porque eu estava esperando a senhora. Ou vim com a colega ou o colega me tratou super bem, mas agora que a senhora voltou, eu queria voltar com a senhora. Então, gente, é impagável. É impagável. E tô bem, tô curada, graças a Deus, né? Espero estar aí com força total por muitos anos ainda. A gente também, tá, doutora? A gente quer aqui muito, muito tempo. Os seus filhos, será que vão seguir escolher a mesma área que você? Você dá palpite, assim? Incentiva? Não, eu não dou palpite, mas os dois já falaram que quer medicina. Minha filha já tá prestando vestibular. Meu filho ainda, 14 para 15 anos, tá no primeiro ano do ensino médio, falam que quer medicina. Oftalmologia, não sei se algum deles vai fazer, porque o pai também é médico, o pai é dermatologista. Mas eu não influencio, eu falo para eles fazerem aquilo que eles gostem, porque você ir trabalhar sem o peso de ser um trabalho, de trabalhar com prazer, é muito satisfatório, então você tem que fazer alguma coisa que você gosta. E para você fazer, você fazendo aquilo que você gosta, você vai ser bom naquilo que você gosta. Então eu falei assim, olha, você pode ter qualquer profissão. Você pode, eu ainda brinco, eu falei, quer ser gari? Seja o gari. Então, se você quer fazer, tá fazendo com aquilo com amor, você vai se destacar na tua área. Então, faça aquilo com amor. Mas os dois já deram sinais de que quer medicina, e meu afilhado também já deu sinais que quer medicina. Muito bem. Nessa reta final de entrevista, doutora, eu queria que você falasse sobre a importância, então, das pessoas fazerem a consulta de rotina, né? São poucos os especialistas que a gente tem que consultar com rotina. Geralmente a gente espera doer, sofrer, sentir, né? Para daí procurar um médico. E na oftalmologia, a gente tem essa oportunidade, né? De fazer a consulta de forma a acompanhar, né, ano a ano, independente da saúde visual constatada na consulta. Então, isso é um ponto, acho que assim, importantíssimo para a gente destacar. Porque muitas pessoas, né, eu até antes a gente estava batendo um papo, aqui antes, eu falei que eu atendi recentemente um paciente que ele não se consultava. Ele notou que a visão estava ruim no teste que ele fez para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. E esse paciente já há mais de 40 anos, e nesse teste o médico lá falou, olha, eu acho que você deveria procurar um oftalmo, e demorou um pouco, ele nunca tinha feito uma consulta oftalmológica na vida. E ele estava com glaucoma, e um glaucoma já avançado. Já moderado de um lado e um avançado do outro. E não notava nada. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. O médico lá que está fazendo o teste do Detran, lá da CNH, ele não vai detectar qualquer mínima coisa, já se tiver um caso um pouco mais sério, né? Muitas vezes o médico que está lá no Detran, ele não é oftalmologista, ele é um médico que fez o curso do Detran para estar ali. Então, assim, ele, pela experiência, ele vai ver, ó, sua visão não está legal, procure um médico. Muitas vezes ele vai barrar sua CNH e outras vezes ele não vai barrar sua CNH. E ele não te barra e você também não vai, né? Então, isso não é legal. Então, assim, tem muita gente fazendo consultas com quem não é oftalmologista, é de uma outra área, que é um optometrista, que também não tem, né, todas as ferramentas aí para detectar todas as doenças oftalmológicas, né? Não faz parte da sua formação. Então, assim, uma consulta anual é importante. Eu falei aqui, nós temos o glaucoma congênito. E não só de bebê, nós não temos só glaucoma, né? Recentemente aí com o Thiago Leifert, todo mundo ficou sabendo do retinoblastoma. Surgiu com a filha do Thiago Leifert? Não, o Thiago Leifert deu voz ao retinoblastoma. Mas nós temos outras, temos catarata congênita, nós temos diferença de formação visual, que a criança só vai perceber quando já tiver na alfabetização e muitas vezes já vai estar tarde demais para a gente recuperar. Temos os estrabismos, então assim, desde o nascimento é uma vez ao ano. Tem algumas épocas da vida que são mais importantes. Então, do nascimento até ali, os 14, 15, 16 anos, é muito importante, apesar que o nosso olho cresce até os 21, tá? Então, nosso olho está em crescimento até os 21, mas é dali do início até os 16, 17 anos é importante. Depois a gente passa por um período de estabilidade, vamos dizer assim, que é dos 20 aos 40,
Dos 40 para frente, a gente começa a ter dificuldade para leitura, né? Então, muitas pessoas procuram médico atrás de óculos por causa disso, outras não procuram. E aí também a gente está ficando mais velho, doenças degenerativas podem acontecer. Glaucoma é uma delas? Temos ainda degeneração macular relacionada à idade. E isso se a pessoa não tiver nenhuma patologia de base, se não tiver diabetes, se não tiver hipertensão arterial não controlada, não tiver fazendo uso de medicações crônicas, por exemplo, um reumatismo, que às vezes a pessoa tem que fazer uso de corticoide cronicamente. Então, tem uma série de outras coisas. Então, uma vez ao ano é mandatório para todo mundo. Você sentindo alguma coisa ou não. Por quê? Se eu descubro no começo, é muito mais fácil de eu controlar e de você não ter perda nenhuma visual. Isso é importante. Agora, uma vez que perdeu, a gente vai conseguir resgatar? Não necessariamente, mas é importante ainda. Por quê? Porque eu vou tentar barrar aquilo ali e você manter aquilo. Agora, você já sem visão ou esperar o seu olho ficar doloroso para você procurar, muitas vezes as armas que eu vou ter para te ajudar vão ser muito menores. E aí, muitas vezes eu não vou ajudar de uma forma que você ache satisfatório. O que a gente quer ter a visão da infância, a visão da adolescência. Seria ótimo. E eu falo que voltar aos 20 anos, nunca mais. É uma pena, seria ótimo. Doutora, quero agradecer demais você ter aceito o nosso convite, de vir aqui compartilhar tudo isso. De verdade, você que está nos acompanhando, vai lá no @ do Hospital de Olhos de Cascavel no Instagram. Nós vamos deixar várias desses insights disponíveis por lá. Acompanhar realmente as redes para ter mais informações e principalmente fazer a sua consulta. Não adianta deixar só, ela comentou aqui da carteira, porque às vezes a pessoa só lembra que vai fazer um teste visual quando vai trocar a carteira depois de uma fase da vida. Então preste muita atenção, porque os olhos dizem que são a janela da alma e a gente é muito dependente da visão, né? Então não dá para deixar para depois. Eu agradeço a oportunidade, estou sempre aqui disponível. Gostaria de esclarecer as dúvidas da forma mais simples possível para que todo mundo entenda, porque a gente fica falando, às vezes a gente tem que entrar em termos técnicos, né? E estou lá à disposição, lá no Hospital de Olhos de Cascavel, se precisar tirar dúvidas, fazer consulta. Ah, doutora, só atende glaucoma e catarata? Não, a gente atende oftalmologia geral, a gente faz consulta de rotina, consulta para óculos também. É alguma coisa que não é da minha área, eu vou estar encaminhando por um colega especialista. Quer ir lá tirar alguma dúvida? Estou à disposição. Muitíssimo obrigada, a gente se vê em breve. Muito obrigada, em breve espero. E você que tá aí do outro lado, a gente finaliza aqui esse LikeCast que cuidou da sua visão. Lembre-se, maio é o Maio Verde. Fale sobre essa doença com as pessoas que estão ao seu redor para que mais gente receba essa mensagem. Lembre-se também de se inscrever no canal para receber nosso próximo vídeo, nosso próximo conteúdo. Até mais!